Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar como eu fui aprovado em 6º lugar no meu concurso estudando há apenas 3 meses. Sim, é sério, gente, eu estudei há apenas 3 meses e eu vou passar a minha história, mas também dando dicas para vocês de como vocês podem fazer aí o mesmo de acordo com a sua realidade e conseguir a tão sonhada aprovação. Sério, gente, eu já fui convocada, eu tô vivendo um sonho e eu quero que vocês vejam isso também. Bora lá então que eu vou falar quantas horas eu estudei, que material eu usei, como eu me organizava, o que eu comia, como eu fazia, qual era a minha mentalidade, para vocês também poderem aí adaptar e pegar o que é válido para vocês e replicar esse resultado maravilhoso. Bem, se você não me conhece, meu nome é Priscila e nesse canal aqui ele surgiu de uma demanda que eu procurava assuntos sobre o concurso da Caixa, um concurso para pessoas com deficiência, eu não encontrava. Então eu comecei a passar informações, assim que eu soube que eu fui aprovada, para o pessoal, né, do YouTube, pessoal que também estava procurando. E estamos aqui, né, chegamos aos 300 inscritos. Eu agradeço a cada um que se inscreveu, você que faz parte dessa comunidade. Eu quero poder ajudar muito mais pessoas. E também ser ajudadas, vocês fazem comentários maravilhosos, vocês dão dicas, sugestões muito válidas e vamos crescer essa comunidade ajudando uns aos outros aqui a alcançar a tão sonhada aprovação. Se inscreva no canal então e já deixe seu like, porque senão você esquece, né? E aí eu preciso disso porque é a linguagem do YouTube, ele entende que um vídeo é bom quando você assiste até o final e quando você deixa esse like maroto e melhor ainda quando você compartilha. Mas sem mais delongas, vamos pro conteúdo desse vídeo que eu tenho certeza que vocês estão interessados em saber. Galera, vamos lá então. Eu estudei, gente, aproximadamente 3 meses, tá? Porque teve momentos aí que teve alguns percalços, algumas intercorrências no meio do caminho e eu tive que dar uma pausa nos estudos. Eu fiz o concurso do Banco do Brasil, que foi onde eu comecei a estudar e depois surgiu a prova da Caixa, um mês depois, e eu fiz a prova. Só que nesse período aí, de uma prova para outra, eu não consegui estudar muito. Por isso, realmente, foi ali mais ou menos os 3 meses que eu estudei. Então, quantas horas eu estudava, né? Essa é uma pergunta que eu vejo aí, todo concurseiro, né, que tem canal, ele recebe essa pergunta. Quantas horas você estuda, ser humano? Eu estudei, gente, de 3 a 4 horas em média, tá? Porque teve dias que eu estudei menos e teve dias que eu estudei mais. No início eu estudei menos até pro meu corpo ir pegando o ritmo, né? Porque se você não tá estudando, não pensa que você vai sentar a bunda e vai conseguir estudar 3, 4 horas. Isso é muito difícil. Você vai conseguir, por exemplo, 1 hora, entendeu? Você pode fazer pausas também para te ajudar, é muito necessário, tá? E saudável. Faça pausas, porque chega uma hora que seu cérebro para de funcionar, digamos assim, e aí você para de reter as informações que você precisa. Então eu fui adaptando. No começo eu fazia 1 hora, comecei a fazer 2. Quando eu comecei a entender mais do assunto, eu comecei a gostar também do assunto e aí aumentou as horas, né, com mais facilidade. Mas enfim, eu tava no pós-edital e eu não tinha muita escolha. Eu tinha que treinar mesmo o meu corpo para aguentar e subir essa carga horária. E aí tinha dias que eu conseguia estudar 3, 4 horas, direto, né, não líquidas. A diferença, né, para quem não sabe, é que horas líquidas é as horas que realmente você estudou, sabe? Tirando pausa, tirando distração. E a hora total é tudo isso, com a pausa, com tudo. Então, eu estudava ali de 3 a 4 horas líquidas, tá? Todos os dias, de segunda, geralmente a sábado. Às vezes eu parava na sexta, dependia de como estava o meu corpo, como eu estava me sentindo. Então vamos lá para a dica desse tópico, né? Quantas horas estudar? Gente, pós-edital não adianta não, você tem que estudar mesmo, bastante, 4, 5, quanto você tiver disponível. Eu até recomendo que você faça um ajuste com a sua família, porque na época que eu comecei a fazer, eu trabalhava por conta, trabalho ainda, né? Daqui uns dias não trabalharei mais, serei, né, concursada ali em atividade, mas eu tive que ter um diálogo com a minha família, porque eu precisava de uma ajuda financeira, porque eu precisava tirar algumas horas do meu dia de trabalho para poder me dedicar aos estudos. E durante mais ou menos aí uns 2, 3 meses, eu consegui aí um apoio para poder estudar, né, e redirecionar essas horas de trabalho para estudo. Então converse com a sua família e acerte um horário, um intervalo de tempo para você estudar todos os dias aí. Eu recomendo de segunda a sábado, tá, gente? Porque não adianta você querer estudar de domingo a domingo, porque eu acho que isso não é saudável, vai chegar uma hora antes da prova,
chegar, você acha que não vai aguentar mais. Então, tem, assim, uns momentos de descanso. Estude muito durante esse período que você escolher, seja de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas não negligencie o seu descanso, tá? Vamos lá para a segunda coisa que é muito importante. Ok, eu vou tirar esse tempo, mas como que eu vou estudar durante esse tempo? O que eu vou priorizar? E como, né? Que material que eu vou usar? Essa parte você tem que se conhecer um pouco. Eu sei que talvez você está estudando já no pós-edital, você não tem esse tempo para se conhecer, mas eu te garanto que é um processo rápido se você se observar, né, de forma minuciosa. Eu, gente, aprendo mais com videoaula. Sinceramente, para mim, a forma que eu absorvo o assunto assim com muita mais facilidade. Eu já estou acostumada a assistir às aulas, tá? Na velocidade 2x, né? E é o máximo que o YouTube aguenta, por exemplo. No computador até tem algumas extensões que você consegue estudar 3,5 e aí por aí vai. Mas eu não gostava de estudar no computador, eu achava que o processo ficava mais lento. Então eu via as videoaulas pelo meu celular mesmo. E como é que eu estruturava isso? Eu não estudava só por videoaulas, né? Eu também procurei apostilas, os PDFs. Na época eu não tinha recurso financeiro, né? Como eu falei, eu tive até que negociar com a minha família para poder me ajudar quando eu direcionei horas de trabalho para estudar, então eu não tinha muito recurso. Eu achei alguns aplicativos onde tinha apostila, mas sempre chegava uma hora que, tipo, para mim continuar vendo a apostila, eu tinha que pagar a assinatura. E como eu não tinha esse dinheiro na época, eu usei um pouco menos, entendeu? Do que eu gostaria. Se você tem essa condição, eu até recomendo. O pessoal do Basa, depois que eu publiquei o vídeo, eu vou deixar nos cards e na descrição. E vou deixar também da apostila do Basa, que eu encontrei essa apostila depois que eu tinha subido aquele vídeo. Então, você está estudando pro Basa, eu acho que pode te ajudar também para você ter um material ali. Ela é digital e acho que é até interessante, porque você pode copiar e colar, fazer seu próprio resumo. E então vamos dar continuidade aqui. Eu estudava por videoaula, pegava o assunto. O que eu fiz, gente? Eu peguei o edital, eu imprimi as folhas do conteúdo programático, que tem lá item por item, assunto por assunto, e eu ficava com ela perto de mim, entendeu? Pegava todos os dias, eu sabia exatamente o que eu tinha que estudar com esse conteúdo na minha mão. Então, era mais fácil de encontrar, era mais rápido, né? O processo era mais rápido de encontrar as matérias. Enfim, eu estudava pela videoaula, né? Ali, já com o conteúdo aqui que eu precisava, de acordo com o edital. Depois que eu terminava a videoaula, importante isso aqui, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Durante a videoaula, gente, eu não ficava fazendo muita anotação, tá? Eu só fazia se era algo que eu pensava assim, eu não vou lembrar disso aqui, e isso aqui parece importante. Demais, né? O que eu fazia? Eu assistia toda a videoaula, né? Fazendo pouquíssimas anotações, o mínimo possível. E se eu visse que aquela aula era muito importante, depois que eu assisti a primeira vez, é que eu voltava e realmente ali fazia um resumo, um rascunho assim mais aprofundado. Mas isso variava de acordo com a importância que eu via sobre aquele assunto depois de assistir a aula e com a minha dificuldade também naquele assunto, tá? Eu acho muito importante, até porque pós-edital a gente não tem muito tempo para ficar pensando, né? Você tem 3 meses para estudar, você não tem muito tempo para ficar fazendo resumo não, porque é demorado, é um trem demorado. É melhor você ter uma apostila com conteúdo todo organizado, que você vai lá e revisa, do que você criar o próprio resumo, entendeu? É só assim, no mais necessário que você vê, entendeu? E como que eu tinha noção do que era necessário ou não? Depois de um tempo, né, eu ia fazendo as aulas e assim que eu terminava de fazer a aula, eu já ia responder questão, sabe? Eu fiz ali lá o meu cadastro no QConcursos e também no Estude Grátis, né? O QConcursos, ele é um pouco melhor do que o Estude Grátis porque o filtro dele é melhor, sabe? É mais nichado, ou seja, você consegue, por exemplo, dentro de Sistema Financeiro Nacional, você tem, por exemplo, SUSEP, você tem os seguros lá, seguradoras, capitalização, você tem isso bem assim, distribuído. No Estude Grátis não é tanto, ele também tem as divisões e as subdivisões, mas não é igual o QConcursos. O Estude Grátis é bom, né? Por que eu usava os dois? Porque no QConcursos eu conseguia ir bem ali naquele assunto que eu abordei naquele dia, e no Estude Grátis, por mais que eu não tinha, assim,
tão certo o assunto, as questões tão certas, lá eu não tinha restrição de quantidade, porque no concursos você paga assinatura, tem a versão grátis, mas nessa versão grátis você só consegue responder 10 questões, onde você consegue ver os comentários, né, o gabarito e por aí vai. Depois de 10 questões não dá mais, né? Você tem que ter assinatura. Então eu usava o concurso para ir bem ali no assunto mesmo que eu abordei naquele dia, e no Estudos Grátis eu pegava assim por quantidade. Por quê? É muito importante isso que eu vou falar. Você precisa estabelecer uma meta de desempenho. Por exemplo, a minha era 85% de acerto. Então, eu estudava e depois eu respondia questões. Se eu respondesse só 10 questões naquele dia, eu tinha que acertar 8 ou 9, tá? Não podia ser menos. Se eu estudasse menos, quer dizer, se eu acertasse menos que 80%, eu tinha que rever aonde que eu errei, o porquê que eu errei, né, para melhorar. Isso eu só passava para o próximo quando eu melhorava isso, tá? Às vezes, gente, estava em 79, eu passava, tá? E dependendo, eu via como que estava o meu fluxo. Se era realmente assim uma questão de erro, se era uma questão de bobagem, e aí eu ia ali me otimizando o meu estudo de acordo com esses resultados. Mas é muito importante você ter essa meta fixada na sua cabeça e anote, tá? Todos os dias do seu estudo. Eu cheguei no início a fazer uma planilha com o tempo que eu estudava, com essa porcentagem de acertos, quantas revisões eu tinha feito, mas me demandava muito tempo ficar preenchendo aquilo ali. Então, essa minha mesa aqui, ó, vocês estão vendo? Ela eu consigo escrever nela. Eu até tirei uma foto, gente, que ela tava toda rabiscada. Porque, por exemplo, dia 30, eu estudei, eu colocava qual que era a minha porcentagem de acerto nas matérias que eu vi naquele dia e eu ia buscando melhorar, sabe? Então, eu estudei por videoaula e por questões dessa maneira que eu tô falando com vocês. Quando eu acertava a questão, mas eu entendia que foi tipo um chute, sabe? Eu acho que é isso aqui, e aí você acerta, eu ia lá e olhava o porquê que tava certo. Quando eu errava, então, era assim, é obrigatório. Se você errar, você tem que ir lá ver o porquê que você errou. E assim eu conseguia ir melhorando o meu desempenho e aprendendo mais e de uma forma bem rápida. O PDF, gente, a apostila, eu pegava quando eu estava no trem, por exemplo. Eu também estudava muito por questões no trem. Eu tinha um dia que eu tinha que trabalhar, não tinha como, eu tinha que sair, eu tinha que resolver alguma coisa. Eu ficava lá no meu celularzinho lá, respondendo as questões. O povo até chamava a minha atenção, que às vezes era de noite, eu estava em alguma coisa fazendo, ou eu estava assim, num tempo aleatório, eu não tinha batido a minha meta de 85%, eu estava lá nas questões respondendo. Vira um troço meio obsessivo, mas é pouco tempo, então vale a pena. Outra coisa que é muito importante, né? Essa organização. Veja a matéria, sabe? Não vai direto para a questão, porque eu acho que isso é um pouco frustrante, porque você vai errar. Se você não vê a matéria antes, se for responder só questões, é meio frustrante se você não souber nada. Por exemplo, matérias que dá para você estudar só por questões. Português, matemática, sabe? Essas coisas que você, alguma vez na vida, você já estudou, isso aqui serve para você estudar só por questões. Mas se você não conhece nada do assunto, veja primeiro o assunto e depois vá para a questão, tá? Isso é muito importante e até acho que o crescimento ele é gradual, como é mais natural e você começa a acertar mais, isso te dá, sabe, aumenta a sua autoestima de concurseiro e te ajuda a ir mais longe nos estudos. Outra coisa muito importante, gente, é que muita gente pergunta, né? Se tem alguma coisa que a gente come que ajuda, sobre atividade física, e eu vou falar para vocês sobre isso, né? Antes de eu ter o problema de saúde que eu tive, que me deixou nessa condição de PCD, eu praticava muita atividade física. Eu jogava bola, eu era uma pessoa muito ativa em questão de atividade física. Mas eu acho que todo mundo, né, até por causa do período, parou de fazer exercício físico. Então eu tive que dar uma parada por causa da saúde e também porque veio a pandemia, gente. Então, tipo, eu não tava fazendo nada. Só que durante, né, todo esse período, o que eu fazia? Já que eu não tava tirando um momento pra mim ir na academia, fazer musculação ou fazer corrida, essas coisas, tudo que eu podia resolver que era perto da minha casa, eu ia a pé. Sabe? Por exemplo, eu preciso sair para ir no trabalho, eu preciso para ir no mercado, eu preciso para ir para igreja, eu preciso ir em algum lugar. Eu ia pegar metrô. Da minha casa até o metrô eu ia andando. Então, quase todo dia eu fazia uma caminhadinha. Quando estava estudando mesmo assim, firmemente, era só umas 2 ou 3 vezes na semana que eu fazia essas caminhadas, assim, sabe? De 20, 30 minutos.
15 minutos também para ir no mercado, alguma coisa, porque eu não ia parar de estudar só para fazer atividade física. Eu não recomendo que você pare, tire momentos do seu estudo para fazer atividade física. Encaixe a atividade física em alguma coisa que você pode, por exemplo, na ida na padaria, no mercado, porque você vai pôr seu corpo em exercício, mas eu acho que não é o momento ideal para você, tipo, vou pra academia. Não, 3 meses que você tem, tá no pós-edital, mano, esquece, vai embora, estudo, entendeu? Estudo. Então vamos falar sobre alimentação, né? O que eu comia, o que acontece? Ó, eu vou falar o que eu como, como que eu me alimentava nesse período, tá? Mas eu vou fazer algumas ressalvas, então ouça com atenção. Eu já vinha de um bom tempo mudando a minha alimentação. Então, assim, para poder comer algumas besteirinhas, um momento ou outro, eu tirei o açúcar, né? Então, eu evito tomar, por exemplo, chá, café, essas coisas com açúcar. Eu gosto muito de refrigerante, é uma dificuldade que eu tenho. Hora ou outra eu tomo um pouco, né? Esse suco de caixinha ou de saquinho, né? Pozinho, eu também tento evitar. Então, assim, é um pouco diferente a minha alimentação do padrão normal, né? Do pessoal. Mas não é muita coisa. Eu não aconselho vocês fazerem mudanças muito radicais, tá? Nesse momento, até porque você já inseriu uma carga de estudo alta na sua rotina, ela muda bastante e o seu corpo já vai ter, assim, né, dificuldade, gente, vai ter resistência. Então, quanto mais resistências, mais coisas você coloca, vai ser mais difícil você quebrar ela, superar essas resistências. O que eu aconselho, né, sobre alimentação? Coisas que eu comia que eu acho que é mais fácil de você, por exemplo, colocar na sua rotina. Procurava comer coisas menos gordurosas, comia mais salada. Uma coisa que eu acrescentava na minha alimentação, mais peixe, tá? E como eu não tinha dinheiro, gente, pra ficar comprando, né, essas coisas aí, salmão, esse trem, era sardinha mesmo. Às vezes eu comprava uma sardinha, comprava peixe na promoção, às vezes a peixaria aqui fica lá R$10 o quilo, R$9 o quilo lá, eu compro lá um peixe, né? E como? Principalmente quando tá chegando mais perto da prova, porque eu acho que ajuda a nossa mente, né? O peixe ajuda por causa de ômega 3, essas coisas tudo. Mas não é tão diferente, não vai mudar assim, tipo assim, seu desempenho um nível gigantesco só por causa que você tá comendo. É até por isso que eu acho que você pode mexer assim, devagar nessa questão. Você pode começar a partir de agora, já fazendo essas mudanças, tirando mais açúcar, tirando mais coisa gordurosa, mas num projeto a longo prazo, sabe? Porque se você também perder o prazer que você tem, né, de às vezes comer uma bobagem, isso pode te prejudicar mais do que ajudar. E eu acho que sobre comida é mais ou menos isso, tá? Eu, às vezes, usava algum suplemento, tipo alguma vitamina D, procurava frutas, né, com vitamina C, que me dava mais energia para poder ir alimentando meu corpo. É uma máquina, né, gente? Então, comece a estudar um pouco, né, nos seus momentos de lazer, tipo o alimento que ajuda na memória, na mente, na disposição, porque você vai precisar disso para manter uma rotina de estudos aí durante esse período, né, de forma intensa. E uma outra coisa muito importante que muitos de vocês falam, se eu deixei de sair, né? O que acontece, gente? No início, sim, tá? Eu gosto de ir pra igreja, eu vou pra igreja, eu sou cristã, então isso é sagrado pra mim, eu não tiro. Mas outras saídas eu fui cortando, e é impressionante como aparece gente pra te chamar pra ir pra praia na época que você tá estudando, né? É um trem assim que eu nem vou falar do que é, mas enfim. Recebi convite, gente, pra ir na praia. Minha tia, muito querida, me chamou, eu tive que rejeitar. Minhas primas também foram, eu tive que rejeitar. Mas teve um problema de família que eu precisei ir pra Minas resolver uns problemas e eu não tive como adiar. E era casamento do meu primo também, eu aproveitei que eu já ia estar lá, infelizmente, eu ter que resolver aquela treta. Então, eu fui e fiquei ali 2 semanas. Isso prejudicou, gente, meu desempenho, tá? Eu pensei que eu conseguia estudar um pouco mais, eu não tava com muita ilusão. E por quê? Eu tenho pra mim, talvez você consiga sair e estudar onde você tá. Eu não consigo. Porque, ora, se eu estiver em casa estudando enquanto tá todo mundo se divertindo, eu vou ficar chateada porque eu não fui. Eu sei que as pessoas vão estar sentindo a minha falta.
E quando eu estiver lá, né, no momento que eu tirei pra realmente descansar, eu vou ficar com a consciência pesada, porque eu vou achar que eu devia estar estudando. Eu não sei se vocês são assim, eu sou assim. Então, por isso eu evitei ficar saindo. Finais de semana que minhas primas, por exemplo, foi pra praia. Gente, eu fiquei aquele dia inteiro estudando e eu consegui matar muitos assuntos do tópico que eu tava estudando por causa daquele dia, entendeu? Porque foi um dia de paz, um dia de tranquilidade, era final de semana, eu tava em casa tranquila e eu tirei todo o dia para poder estudar. Eu estudei mais de 6 horas, eu acho, mais de 7 horas, mas eu já tava num fluxo de estudos antes, tá? Que me permitiu ir mais fundo sem ter muito prejuízo no outro dia, porque teve vezes que eu quis acelerar a matéria, porque eu sabia que eu ia ter que viajar, e aí eu estudei, por exemplo, 8 horas. Quando chegou no outro dia, gente, eu não era gente, eu era assim, o fiapo do ser humano, eu não tive forças. Então você tem que saber controlar e de acordo com o seu corpo deixa, puxando sempre um pouquinho para mais, mas tendo esse cuidado de não se esgotar por inteiro e chegar no outro dia sem não conseguir estudar nada. Sua mente fica cansada, seu corpo fica cansado, então você precisa se ponderar. Então, as saídas, eu não recomendo que vocês vá. Inclusive, eu não passei no Banco do Brasil, foi por pouco ponto, eu tirei 70,5. E eu acho que se eu tivesse ficado em casa nesse período, porque na minha viagem foi bem próximo da prova, o que eu fiz? Eu peguei todo o conteúdo que eu podia ver antes de viajar e vi, estudei, cheguei nos percentuais, no desempenho que eu queria de acerto. E aí, faltando um tempo para a prova, eu saí, fui para essa viagem. Infelizmente não tive como, naquele momento, né, gente, eu não tinha a mentalidade, tipo assim, isso pode esperar, sabe? Então, enfim, se você puder tirar, tire, porque vai fazer diferença sim. Inclusive depois, aí eu voltei, fiz a prova. Quando como eu fiquei um tempo, né, eu fiquei mais de 10 dias fora de casa. Quando eu voltei, eu fiz a prova, tudo bonitinho, aí tem aquele cansaço pós-prova. Eu já sabia que ia ter a prova da Caixa, né? Eu fiz a minha inscrição, mas nesses 30 dias de diferença de uma prova para outra eu não consegui estudar muito. Eu estudei pouquíssimo, gente, sério. Eu só peguei algumas coisas pontuais que eu tinha falhado, por exemplo, português. Eu negligenciei português muito. Eu não respondi questões, eu não procurei saber como é que a Access Gran Rio cobrava as questões, sabe? Porque eu achava que o meu entendimento de português era suficiente e eu me ferrei, porque na prova do Banco do Brasil eu acertei acho que 50% só da prova. Pensa, acho que foi 50 ou 60, mas mesmo assim é um percentual muito baixo, é muito longe de 80, sabe? Isso faz uma baita de uma diferença. Já quando eu fui estudar para a Caixa, o que eu fiz? Nos poucos dias que eu tive de estudo, eu peguei os assuntos que eu errei de português, né, e estudei eles, eu vi matérias sobre eles e peguei algumas coisas específicas da Caixa, mas mesmo assim não foi o suficiente para me ajudar de fato, até porque eu errei algumas questões que eram umas questões fáceis de legislação específica da Caixa, por conta que eu não consegui pegar muito o ritmo de estudos de novo depois da prova do Banco do Brasil. Então fui para a prova da Caixa praticamente com o conhecimento que eu tinha tido no período do estudo para o Banco do Brasil. Agora, a mentalidade, gente. Essa tá no final, mas é uma das mais importantes, tá? Você precisa ter na sua mente que uma vaga é sua, sabe? E você tem que pôr metas para você, aonde você quer chegar nesse concurso, sabe? Vai lá, vê a nota de corte. Pô, a nota de corte foi 74, a última, eu tenho que tirar no mínimo, tipo, 77. Sabe? Então, e na minha taxa de desempenho normal, eu preciso ter mais pontos, eu preciso ir para 80, 90, porque no dia, gente, não interessa quem você fica nervoso. Por mais controle emocional que você tenha, você fica um pouco nervoso. Tem situações que acontecem antes da prova que pode te desestabilizar. Por exemplo, na prova da Caixa, eu acho que eu fui muito mal, a prova estava muito difícil e eu deixei para a última hora, por exemplo, comprar comida, sabe? Tipo, eu não fui, já comprei no dia antes, igual eu tinha feito no Banco do Brasil, a alimentação que eu queria comer. Sabe, eu queria, não ia levar coisa de açúcar, batatinha, essas coisas eu não levo. Gente, eu levo chocolate amargo, eu levo água de coco, sabe, água. Tento fazer um lanche antes de ir pra prova, tipo um pão com sardinha, por exemplo. Eu gosto de comer essas coisas, sabe, um negócio que vai me dar sustância, mas que não vai me pesar tanto. E quando eu fui pra prova da Caixa, eu deixei pra comer na rua. E quando chegou lá, gente, na Vila Maria não tinha nada aberto naquele dia, sabe. Eu fiquei assim, de cara, como que podia um lugar daquele, tipo,
domingo de manhã não tem uma padaria aberta. E eu tive que comer, tipo, as coisas que tinha lá pra vender. E aí eu peneirei, garimpei lá pra ver se eu achava alguma coisa. Eu comprei chocolate meio amargo, e nem era tão meio amargo assim. Comprei uma barrinha de amendoim, porque esse tipo de cereal, né, de grão, ajuda também na mente. E comprei uma bala pra poder desestressar, porque eu fiquei tão estressada que eu não conseguia achar um lugar pra me comer, que aquilo foi meio que desestabilizando, sabe? E água eu tinha levado uma garrafinha já. Mas isso tudo impacta, sabe? Acaba diminuindo um pouco o seu desempenho na prova. Pode ser que vá ter provas que não, que tipo, você vai ficar mó feliz, você vai ver a prova, achar a prova fácil e vai pra cima. Mas o normal é você se desestabilizar um pouco, e isso geralmente abaixa um pouco a nossa nota. Então, tem essa mentalidade de quanto você quer acertar, sabe? De quanto você precisa acertar para ficar dentro da quantidade de vagas que tem o concurso. Isso, assim, é de extrema importância. Isso foi uma das coisas que eu fiz, sabe? Igual, as pessoas às vezes me julgavam, porque eu falava que eu não ia viajar e tal. Aí as pessoas, nossa, mas é só um dia, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, tá, mas e aí? Se eu passar, né, esse dia vai fazer diferença. Se não... né, vai falar assim, então, você estava estudando e foi viajar, foi fazer aquilo outro. Então pensa nessas coisas, sabe? É a mentalidade, uma vaga é sua. O seu concorrente é você mesmo. Você usa a nota de corte para ter uma noção de como que é a nota, como que é a concorrência para aquela vaga, para aquele cargo que você está concorrendo. Mas a concorrência é com você mesmo, sabe? Todos os dias. Gente, tinha dia que eu tava cansada, que eu não conseguia estudar, tipo, pegar a videoaula, sentar minha bunda, fazer o pequeno resumo enxuto ali, eu pegava o celular e ia responder questões. Eu achava uma maneira de eu estudar, sabe? E então, é isso. Foi assim que eu consegui ser aprovada em 6º lugar, estudando há apenas 3 meses. E eu desejo toda a sorte do mundo para você, que também está querendo fazer, né, essa proeza. Não é o mais recomendável, mas as oportunidades estão aí. Uma das coisas também que fizeram com que hoje, né, eu tenha sido aprovada e convocada, é porque eu pensei que eu tinha ido bem na prova do Banco do Brasil. Mas quando saiu o concurso da Caixa, eu falei assim, eu vou fazer isso também. Que é uma das estratégias mais importantes para você ser aprovado. Você escolher uma área e você continuar nela. Porque com o passar do tempo você vai melhorando, você vai entendendo mais daquele assunto. E, bem, por isso esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui se você já foi aprovada em algum concurso, ou se você só está estudando por enquanto. Eu vou amar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.